para providenciar um reencontro que restaura. E eu acredito que você, quando saiu de casa, pode ter pensado nisso, que aqui é o local de reencontros. Aqui é o local onde pessoas encontram o Deus maravilhoso e encontram restauração. E quando você passa por aquela porta que espera o momento de louvar, engrandecer o nome daquele que era, que é e que sempre há de ser o Deus maravilhoso, eterno, ressurreto, prestes a vir. Então você, ao sentar neste banco, você participa de um pouquinho do pedaço de céu. Depois de um dia cansativo, um dia estressante talvez um dia monótono, talvez um dia com muito trabalho, no sol, talvez um dia bom, um dia ruim. Mas quando você entrou aqui, tenho certeza que você pensou que poderia fazer um encontro com aquele que pode te restaurar, que pode trazer alívio às tensões, ao estresse, às situações da vida. E para aquele também que está aí na internet, que está acessando aí o nosso canal, se sinta aqui dentro, junto conosco. Quando você puder, você venha aqui e assiste, compartilha conosco como é bom estar ao lado de Cristo. E a gente quer proclamar isso junto aos anjos do céu, que venham, cantem, louvem, engrandeçam o nosso Deus junto conosco. Que transforme esse espaço aqui de reencontro um pedacinho do céu, onde a gente consegue se encontrar com um Deus que restaura, um Deus maravilhoso. E eu consigo imaginar o tempo todo o rei Davi falando estas palavras, os salmos, sempre exaltando o nome de Deus, sempre reconhecendo a grandeza de Deus. E a Bíblia toda, ela reconhece a grandeza de Deus, né? E quando Jesus veio à Terra, se tornou a celebridade do universo mais importante para toda a humanidade. E quando ele chega aqui, é engraçado que eu, de um tempo para cá, não consigo mais falar de outros personagens da Bíblia. São importantes, são legais, são maravilhosos. Mas Jesus, ele é impressionante. Você que está assistindo também aí pela internet, eu faço um desafio, você ler os 4 evangelhos. Quando você chegar lá em João, você vai descobrir quão impressionante é a pessoa de Jesus. E eu convido a você, sempre que estiver lá também, a imaginar-se no local onde Jesus estava e como ele falava com as pessoas, como ele se expressava. O espírito de profecia diz que ele tinha um olhar penetrante. E quando as pessoas começavam a conversar com ele, e fitava os olhos nos olhos de Jesus, as pessoas eram sondadas. Jesus, quando olhava no olho, conseguia ver por dentro a pessoa. Ele conseguia sentir a pessoa. Ele tinha uma psicologia tão imensa que eu imagino que nenhum de nós seria capaz de estar ali perto sem sentir algo extraordinário. Ele era um homem extremamente extraordinário no que falava, no que dizia e nas coisas que ele fazia. Jesus veio à Terra no sentido de salvar o ser humano. Mas quando ele chegou aqui e viu o tremendo sofrimento do ser humano, e aí ele ficou pensando, não posso ver tremendo sofrimento e passar e só falar. Então, a gente indo para o campo Bíblia, eu peço que você abra sua Bíblia aí,
lá em Lucas, capítulo 15, eu acho que quando a gente fala assim, abra em Lucas 15, você já pensa assim, lá vai o pregador falar do filho pródigo. Por incrível que pareça, hoje não, tá? Em Lucas 15 não tem só o filho pródigo, tem outras 3 parábolas que são extremamente importantes e que são também algo relevante para a gente falar nesta noite. No verso 1, 2 e 3, que não entramos ainda em parábolas, Jesus tinha chegado ali diante de pessoas para conversar, e aqui diz no verso 1, Lucas 15, e chegaram-me a eles todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E eles lhes propôs esta parábola, dizendo. Aí daí para frente, Jesus ele conta as parábolas. Se você perceber bem, os escribas e fariseus daquela época estavam sempre importunando Jesus com algumas palavras. Eles sempre queriam achar algum tipo de pecado em Jesus. Eles achavam que Jesus cometeu pelo menos 3 pecados naquela época. Um deles era falar com pecadores, outro é falar com mulheres, e o outro era se dizer Deus. Imaginando bem esse cenário, a gente sabe que não há pecado nisso, né? Em nada do que Jesus fez. E estava ali, aí você imagina, ele foi conversar com publicanos, com pessoas que, segundo os fariseus, eram pessoas ruins, excluídas da sociedade. Então, quem era publicano, cobrador de imposto, naquela época, era taxado de pecador. Então, não era para o povo de Israel conversar com aquelas pessoas, nem dar um bom dia, nem ter algum tipo de vínculo. Não podia fazer com que se eles não existissem na sociedade. Na verdade, existia ali um problema, né? Porque quem era cobrador de imposto, ele também era israelita. Mas por ele ter procurado os romanos para fazer um trabalho para os romanos, né? Ele fazia um trabalho para os romanos que era cobrar o imposto dos próprios irmãos. Então, para os escribas, fariseus e demais israelitas que se achavam donos da verdade, eles eram traidores e não merecia a atenção daquelas pessoas. E naquele momento, Jesus chega para conversar exatamente com eles, com as pessoas das quais eram excluídos da sociedade. E rapidamente Jesus começou a contar as parábolas de que estavam perdidos. Jesus ele não veio atrás realmente de pessoas que se diziam estar salvas. Ele veio atrás de pessoas que se diziam estar perdidas, que se diziam estar desencontradas. Então, os publicanos e cobradores de impostos, eles eram pessoas da sociedade que estavam nessa situação. Muitos deles, eles queriam também ir para a sinagoga, eles queriam também orar a Deus, eles também queriam fazer parte da religião, mas por conta da sua atividade
do seu trabalho, eles eram excluídos. Não, aqui você não entra, eles diziam logo assim. Aqui você não vem, porque se você vir é capaz de você até morrer. Uma das coisas que aconteceu com o próprio Jesus, quando ele foi lá pregar, eles expulsaram ele do templo, quando ele começou a falar as verdades para os escribas e fariseus. E ali houve muito protesto contra o que Jesus fazia, porque Jesus ele era um rabino, as pessoas entendiam que ele era de origem rabina e que ele era um sábio daquela época. Por estar perto de Jesus por 3, 4 minutos, você já percebia que ele não falava igual aos outros. O modo de falar, a educação, as palavras que eles diziam que iam ao encontro ao coração das pessoas. E os próprios fariseus, escribas, eles reconheciam isso em Jesus. Eles já diziam, esse daí é o rabino, com certeza. Agora ele tem um problema sério. Ele conversa com qualquer pessoa no meio da rua, ele não podia estar fazendo isso. Ele tinha que estar aqui na igreja, servindo a gente, falando as palavras que a gente precisa falar aqui para o povo, defender a rebelião contra os romanos. Então, ou fazia o que eles queriam, ou não fazia parte. Então eles já estavam colocando o próprio Jesus do lado de lá. Só que quando eles se encostavam para falar e dizer algo para Jesus, do qual eles não gostavam, eles levavam a dura. Era tão sério isso, que ao contar a parábola da ovelha perdida, Jesus ele estava fazendo uma alusão a outra parte da Bíblia. Vocês sabiam disso? Se a gente voltar para o passado, a gente vai ver que tem alusões bem fortes e bem pesadas até, né? Porque o trabalho que os escribas e fariseus deveriam fazer era pregar o evangelho, espalhar o evangelho. Estava predito isso. Só que eles se fecharam numa sua bolha, excluíram as pessoas que eles achavam que tinham que excluir e passaram a machucar as pessoas ao invés de restaurar. Ao invés de trazer as pessoas para Deus, ele era atrapalhando o evangelho. Então precisava que Jesus viesse. Então, se você abrir a sua Bíblia aí em Ezequiel, queria que você abrisse aí para a gente conferir. Como é interessante, não é? Livro de Ezequiel, capítulo 34, verso 1, 2 e 3 também. Lá em Ezequiel, aconteceu um caso muito estranho, porque Ezequiel ele viveu cerca de 500 anos depois de Davi. Então, Davi já tinha falecido há 500 anos, quando Ezequiel promoveu essas palavras. E ele estava se referindo a Davi. E não era no tempo de Davi. Mas como a referência que ele fazia a Davi e a sua descendência foi cair exatamente em Jesus. E Jesus estava naquele momento repreendendo os escribas e fariseus de uma profecia que estava na Bíblia e que iria se cumprir, estava se cumprindo naquele momento. Na hora que ele caminhava para conversar com os publicanos, lá estavam os fariseus atrapalhando de o evangelho acontecer. Então, o próprio Deus diz assim, olha, esses aí eram para ser os pastores. Os escribas e fariseus eram para ser os pastores, os pregadores, os que aumentassem a nação de Deus. Mas eles não fizeram isso e trataram de forma diferente. E aqui diz assim, ó: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-os aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo,
não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. No verso 4, aqui no verso 2 e 3, ele diz assim, que eles se sustentavam da população. Os dízimos, as ofertas, eram dadas para os escribas, os fariseus. E eles se sustentavam. No verso 2 ele fala, vocês comem a gordura da ovelha, vocês se vestem com a lã da ovelha, mas vocês não apacentam as ovelhas, vocês não cuidam delas. Vocês tratam ela com indiferença, que era o que eles faziam naquela época. No verso 4, ele meio que pega bem pesado. Ele diz assim, a fraca não fortalece. Ele está se referindo à ovelha. A fraca não fortalece, a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarradas não tomaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Naquela época, os fariseus faziam igual essa passagem aí, eles faziam isso. Eles transformaram o povo de Israel em uns escravos deles. Enquanto que não era mais ali considerado pastores, mas um aprisco, não estava descaracterizado aquilo que estava na profecia, né? Não tinha mais pastor, era lobos comendo as ovelhas, traçalhando e fazendo devassa dentro daquele aprisco. E aí nos próximos versos ele diz que eu vou mandar um pastor, só um, que vai cuidar das ovelhas. E esse pastor apontava para quem? O nosso maravilhoso Jesus Cristo, filho de Davi. Engraçado que ele fala aí, né? Que Davi era da ordem de Davi e estava apontando para a descendência. E as pessoas não estavam entendendo. E aí o pastor estava lá, juntando as ovelhas, enquanto que os outros subpastores até, que eram para cuidar do resto das ovelhas, estavam tratando mal. Isso daqui também serve para nós aqui da igreja, a gente refletir, nós como líderes da igreja, nós como os membros da igreja, como responsáveis por aqueles que chegam, também cuidar e tratar bem aqueles que vêm à igreja. Tratar como realmente ovelhas. A gente trata com amor, com carinho. Agora, de fato, nós vamos entrar na parábola. E aí Jesus começa a falar sobre a parábola. E aí ele diz: qual de vocês já viram um pastor que, dentre 100 ovelhas, se perdendo uma, deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu? E quando ele acha aquela que se perdeu, ele taca o chicote, é isso? Ele olha a sua ovelha, você foi muito malina, vou tacar o chicote, vou lhe bater, nunca mais faça isso. Tem escrito assim na Bíblia? Muitas vezes, nós líderes da igreja tratamos dessa forma. Irmão, você não está mais vindo, já vai estar quase na porta do inferno. A gente trata dessa forma. Então a gente está meio que tratando isso, distorcendo as palavras que o próprio Jesus disse. E aí Jesus fala que ele pega a ovelha, se alegra por ter achado ela, coloca no ombro e traz, morto de feliz, por uma. Talvez a gente ache que estamos num aprisco cheio de ovelhas e que não estejam precisando de mais algumas, né? Então, se perder um aqui,
se perder uma ali, não vai fazer diferença. E de perder uma aqui e outra ali, de repente, a gente pode estar quase que sem ovelhas no nosso aprisco. Só com pastores, esperando que ovelhas venham para ele tacar o chicote, para ele magoar as ovelhas, matá-las, destruí-las espiritualmente e esvaziar o aprisco. Ao contrário de que Jesus pega assim, não, vá lá, cuide da ovelha. Uma outra parábola que se segue aqui é uma parábola da dracma perdida. É bem diferente a da dracma perdida da ovelha. Ao contrário da ovelha, que ele tinha mais 100 ovelhas lá guardadas, e foi atrás de uma, e ainda mesmo assim ele se alegrou. A mulher que havia perdido a dracma, se vocês não sabem, dracma é uma moeda, e essa moeda vale um dia de trabalho. Talvez seja pouco para alguém, ou para um de nós, mas para ela era a única coisa que ela tinha. Então ela rapidamente ali, Jesus conta que ela correu, foi atrás da moeda, e quando ela achou, ficou bastante feliz. Depois você pode, a lição de casa é você ir ler Lucas 15. Na terceira e última parábola é o filho pródigo, a mais conhecida, né? E você já sabe até o que está escrito lá, talvez até decorado. Mas a verdade é que essas duas primeiras enfatizam a necessidade que Jesus tinha de ir resgatar. Ao contrário do que você pensa, ou de que você que está em casa, ou que você que não vê, ou que você que está aqui, pode estar pensando assim, mas Jesus não vem atrás de mim, eu estou tão necessitado. É engano. Jesus, ele vai atrás, ele não espera que você se interesse de vir para a igreja. Você não está aqui porque você se interessou de vir. Você não está assistindo porque você se interessou de vir. Foi porque o Espírito Santo tocou no teu espírito, motivou o teu espírito a assistir, a vir. Então, ao contrário do que você pensa, não é você que vai aos pés de Cristo. É Ele que vai atrás de você. O Espírito Santo busca as pessoas o tempo todo. Ele bate na tecla várias vezes. Olha, meu filho, venha, eu estou aguardando você. Ao contrário do que você pensa que eu não lhe amo mais, mas eu ainda lhe amo muito, mesmo eu sabendo que você faz todas as coisas erradas. Mesmo depois de você ter adotado todas as suas práticas, eu continuo te amando. Mesmo sabendo que você erra, mesmo sabendo que você peca, eu continuo te amando. Mesmo sabendo que você está longe daqui, que você se entregou à bebida, que você se entregou à droga, que você se entregou aos desejos da carne, eu continuo te amando, continuo querendo que você venha até mim. Eu continuo te chamando, continuo indo atrás. O Espírito Santo tem feito esse trabalho em nome de Jesus, para que o apelo às pessoas, que elas venham e voltem aos pés de Cristo. O Espírito Santo tem feito esse apelo o tempo todo, está fazendo agora na sua casa, na sua vida. Nesse momento ele apela, olha, você ainda tem aquela falha, então vamos deixar, eu estou aqui pronto para te ajudar. E olha, não é uma promessa que Jesus faz, de que venha simplesmente. A promessa é de restauração, é de libertação. Não é uma promessa vazia, sem contexto. Eu peço a você que abra o seu coração e deixe que Ele venha. Se você tem um problema, deixe que Ele venha. Se você tem uma doença, deixe que Ele venha. Se você tem uma mágoa,
deixe que Ele venha, perdoe. Se você precisa perdoar alguém, busque a Ele. Ele vai te dar força e coragem para fazer isso. Só Jesus pode te dar a força e a necessidade que você tem para abandonar suas práticas e ir aos pés dele. Não é por vontade própria que nós fazemos isso, gente. Nós não vamos aos pés de Cristo porque nós queremos. É porque Ele insiste. Ele sabe o quanto o ser humano está em perigo, o quanto o ser humano necessita de salvação, o quanto o ser humano está cego neste mundo. É como se toda a humanidade estivesse andando no escuro sem ver e precisasse que alguém de alguma ajuda. Até aqueles que veem tão cegos hoje não conseguem enxergar Jesus Cristo. Tem até pessoas dentro da igreja que não conseguem enxergar Jesus Cristo. Enxerga mais as coisas laterais. É engraçado que a pandemia matou alguns de nossos irmãos, levou, né? Eles estão já aguardando. Ela já está praticamente passada, mas a gente continua, alguns irmãos em casa, não vem para a igreja, porque acha que vai pegar uma doença que já passou até, né? Não tem mais nem ninguém doente. Só pega a doença na igreja. A gente encontra as pessoas na rua, nos ônibus, no carro, encontra pessoas em outros ambientes, restaurantes, em passeios, festas. A gente vê nas redes sociais você é agarrado com tudo que você tem no mundo, com dinheiro, com prazer, com as tentações do mundo. A gente vê nossos amigos assim. Mas se ele disser assim, ó, vem, tu tem uma chance aqui na igreja, ao lado de Cristo. Nós temos aqui a pessoa mais importante do universo, Jesus Cristo, filho de Davi. Vem fazer parte aqui. A eles, não, aí pega Covid. Eu não vou para a igreja porque pega Covid. Já tomou 3 vacinas e ainda está achando que só aqui pega. Lá fora, onde anda, por aí, não tem problema. Aqui na igreja pega. Parece que o inimigo cegou a humanidade para que ficasse distante de Jesus. Aí fica uma barreira, as pessoas querendo se encontrar com Jesus. E aí muitas pessoas impedindo, colocando na cabeça das pessoas que não vá, que não ore, que não faça nada em prol da salvação, nem sua e nem dos outros. Eu estava lá em casa vendo esse sermão, aí eu só me lembrei de uma música que tem na nossa igreja. Eu queria até que nós todos cantássemos. Juninho aí vai ajeitar aí o playback para a gente cantar nós todos juntos. Mas para a gente se lembrar que este mundo aí não promete tudo, mas não te dá nada. Promete tudo no mundo: dinheiro, fama, sorte, amizade, liberdade, mas é mentira. Só Jesus traz essas coisas verdadeiras. Pode soltar, Juninho, se estiver aí já pronto, coloca aí que a gente vai cantar uma música especial, nós todos, para a gente se lembrar como é bom reconhecer Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nesta noite maravilhosa, nesta noite que você está aqui, você está aí na internet, você está aí do outro lado, quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração restauradora, uma restauração de encontro, uma restauração de um abraço apertado. Quero que você dê um abraço apertado na pessoa que você está aí do lado assim, e diga assim, ó, abraça bem forte aí a pessoa do lado, e diga assim, ó, Jesus te ama. Pode abraçar apertado. Esse abraço aí é a mesma coisa que Jesus te daria, um abraço apertado, um abraço violento, um
Um abraço terrivelmente amoroso. Algo que chegue realmente em encontro ao seu coração. E nesta noite maravilhosa, o meu apelo é que Jesus possa te trazer um reencontro verdadeiro. Não temos mais tempo. Se você está aí na sua casa, se você se encontra com o seu trabalho, com as suas festas, com o seu namorado, com a sua vida, vem aqui se encontrar com Jesus. Esse é o momento. Se encosta aí no seu celular, bota a mão no seu celular. Eu quero fazer uma oração por você. Pensa agora que Jesus, nesse momento, nós vamos ficar aqui de pé. Pensa agora que nesse momento, todos nós aqui, que estamos aqui na igreja, vamos fazer uma oração pelos que estão do outro lado. Faça o seu pedido de oração. A gente está aqui para fazer o pedido de oração. As pessoas que chegaram fizeram um pedido. Você vai fazer o seu pedido daí. E se você tiver vontade, venha fazer aqui. Estamos lhe aguardando aqui amanhã nesse mesmo horário. Teremos mais um apelo especial que vai de conta do seu coração. E eu faço o pedido que todos venham. Amanhã é dia de todo adventista, todo não adventista, todos que estão assistindo, seus amigos, as pessoas que estão precisando estar aqui. Não há desculpa para não estar. Vamos lotar esse ambiente de pessoas e de anjos. Oremos então. Senhor maravilhoso Deus, que habita nas alturas, que o teu Espírito Santo em porção dobrada habite esse local, habite a casa daqueles que está aí do outro lado, na internet. Habite todos aqueles que assistiram e os que não assistiram. Que o Espírito Santo, nesta noite, encha o seu coração de paz, de alegria, de cura, de restauração, encha de motivação, dê mais uma chance para que Cristo possa dar um abraço apertado de amor, de misericórdia, de salvação, de redenção. Um abraço que possa te levar realmente ao terceiro céu, ao trono do Deus Altíssimo. E neste trono você possa sentir a presença, a luz irradiante do Deus poderoso e maravilhoso. E nessa noite, o poderoso Deus vai mudar a tua vida, vai mudar a minha vida, vai mudar a vida de todos aqueles que assim o queiram. Que a glória do Senhor inunde sua vida por resto da eternidade. E que os que querem e que podem se encontrem com o verdadeiro Jesus Cristo. Porque Ele está aqui esperando por você. Te agradecemos por esta noite, meu Deus maravilhoso. Por esta noite de encontro. Te agradecemos e nos despede para as nossas casas. E fica com aqueles que estão do outro lado da internet. Num doce e maravilhoso nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Foi forte, irmão. Senti o poder aqui. O Espírito Santo está trabalhando, permanecerá trabalhando. Deus vai nos atender, irmãos, porque a fé move montanhas. Amém? Louvado seja Deus. E agora, irmãos, o Juninho vai colocar uma música aí, mas vamos ali atrás. Tem um lanche preparado. O Cristiano vai estar ali à porta. Muito obrigado, Cristiano. E amanhã o irmão Vladimir vai estar aqui para ministrar a palavra de Deus. Amém? Então vamos aqui pontualmente estarmos para interceder mais uma vez. O Cristiano vai estar ali à porta. Cumprimento o Cristiano e vamos ali atrás fazer um lanche. Pessoal da internet, até amanhã, 19h15. Deus abençoe. Amém.